lindo! Muito lindo! Milhões de palmas! Maravilhoso! Amei! Boa noite, pessoal. Boa noite. Pronto. A gente ficou de começar com Boa noite. A gente ficou de começar com a mística hoje. Foi o Paulino Matias que se disponibilizou a começar. Paulino? Eu não sei por que você não vem. É difícil tirar um escorpião fora da zona de conforto dele, tá? Mas não, é porque, na verdade, eu ainda estou absorvendo, digerindo esse mestrado. E ainda. Paulino Matias? Seu som está desligado. Olá. Estava travado aqui o meu notebook. Estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Depois de uma musiquinha dessa, de um samba, quase que não precisava mais de uma dinâmica, né? Mas vamos lá. Não vou mesmo. Eu imagino que todos e todas tiveram um dia aí carregado, um dia pesado, e que agora a gente precisa dar uma relaxada, né? Dar uma tranquilizada na mente, no corpo físico, para poder a gente absorver com mais tranquilidade os conteúdos desse momento. Tá? Então, a proposta é a gente fazer um momento de meditação, tá? Com um pouco de PNL. Tá? Então, eu convido vocês para sentar na cadeira de forma bem confortável, com a coluna ereta. E aí, nessa posição, procurar inspirar e expirar, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Sente o ar que entra, o ar que sai. Dito isso, eu convido vocês para entrelaçar as mãos uma entre a outra. Parece que está escuro aqui, vocês não conseguem me ver, é isso? O que aconteceu aqui na minha imagem, não sei, mas entrelaça as mãos uma na outra. Coloca na altura do umbigo, enquanto vamos inspirando e expirando. Sente o ar que entra, o ar que sai. Repete ou mentaliza a frase: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Perceba que com esse exercício, aos poucos você vai relaxando o seu corpo, vai sentindo o retorno ao seu corpo. Você está presente aqui. Continua inspirando e expirando, e agora com as mãos ainda entrelaçadas, leva à altura do peito. Inspira bem lentamente, expira. Agora, mentaliza, ou mesmo repete a frase:
eu estou aberto para absorver os conteúdos desse encontro. Eu estou aberto para absorver os conteúdos deste encontro. Mais uma vez, eu estou aberto para absorver os conteúdos deste encontro. Ainda expirando, expirando, levamos as mãos até a testa, nosso terceiro olho. Imagina ou repete a frase: eu estou consciente. Eu estou consciente. Eu estou consciente. Agora solta as mãos em cima das pernas. Continua inspirando e expirando. Agora a nossa frase é: eu estou conectado. Eu estou conectado. Estou conectado comigo mesmo, conectado com os companheiros, as companheiras que estão nessa sala virtual. Estou conectado com os anseios, os movimentos sociais, com os desejos de uma sociedade mais justa e fraterna. Estou conectado com o ambiente, com o planeta, com os seres que povoam o planeta Terra. Me conecto agora com a energia do universo, com a energia do divino. E nessa conexão, eu permaneço durante esse tempo que nós vamos estar nessa sala, onde os companheiros e as companheiras irão nos falar dos suas angústias, dos desafios, das vitórias conseguidas. Nós vamos manter conectados nesse tempo. Imagino que alguém pode ter fechado os olhos, então agora eu convido para devagarinho, cada um no seu tempo, ir abrindo seus olhos, dando uma espreguiçada. E pronto, Felipe, vamos lá, é com você. Primeiramente, eu queria agradecer pela excelente mística. Eu estou muito mais relaxado, acredito que todo mundo aqui também esteja. E, no segundo momento, eu quero passar a fala para Clebson, que vai ser a pessoa que vai estar mediando a reunião hoje. Clebson? Olá, boa noite a todos e a todas. Me chamo Clebson, como bem falou o Felipe. Eu atualmente estou como mestrando no programa de pós-graduação em educação, e estou com a orientação do professor Pedro, que também está aqui, abrilhantando aqui a sala, e hoje eu vou estar aqui com vocês, mediando um pouco e aprendendo também aqui com vocês, com o nosso convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje é o Oswaldo Bernardo.
Ele vai trazer um pouco para a gente sobre as suas experiências, né, enquanto militante do movimento de barragens, né, então ele vai estar trazendo um pouco de suas experiências, trazendo um pouco sobre essa constituição desse movimento, como acontece, também trazendo um pouco dos desafios que ele está vivenciando diante desse contexto nosso, né, de forma micro e macro, envolvendo questões de natureza sociais, econômicas, políticas. Então, ele vai estar hoje conosco, trazendo alguns desses elementos, essas constituições e a experiência dele, né, enquanto protagonista também desse movimento. Então, já agradeço aqui a presença de todos vocês, todos e todas, e vamos aprender juntos. Então, após a cada fala, nós teremos 2 blocos. Cada fala do nosso convidado, vocês terão um tempo para que vocês possam fazer as perguntas, tanto levantando a mão, colocando no chat aí informações, ou até mesmo ligando o áudio de vocês e fazendo questionamentos, tá certo? Aí, após ele responder a cada momento, no primeiro momento ele responde, no segundo momento ele responde as falas de vocês, o que vocês questionaram, vocês perguntam mais uma vez, e ele responde as perguntas de vocês, e nós fechamos esse nosso encontro. Mais uma vez, obrigado. Eu gostaria de passar para o Oswaldo, para ele falar um pouco sobre a sua experiência de como se constituiu esse movimento. Inicialmente, eu gostaria também de falar um pouco que o nosso convidado, ele é historiador, ele também é especialista em energia e sociedade no capitalismo no contemporâneo, no nosso contexto contemporâneo. Então, ele está trazendo aqui um pouco suas experiências. Oswaldo, pode ficar à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado por você estar fazendo aqui parte desse coletivo. Boa noite, né, para todas e todos. Clebson, né, agradeço demais aí o convite e pela coordenação. Também agradeço a amiga Edileuza, né, que eu conheci a Edileuza de longas datas e acho que ela é de Cuitegi, salvo engano, Cuitegi, Araçagi, por ali, na região do litoral norte da Paraíba e o Brejo, por aí. E para mim é um momento assim, de muita alegria, né, compartilhar com vocês e aprender também com essa companheirada, né? Trazer um pouco dessas informações de um movimento de atingidos por barragem. Eu sou de uma comunidade rural chamada Pedro Velho, no município de Aroeiras, que fica aproximadamente da segunda maior cidade de Campina Grande, né? Fica a 57 quilômetros. E da capital João Pessoa fica aproximadamente uns 220 quilômetros, né? Da minha comunidade. E hoje ela não existe mais, né? Ela foi submersa com um projeto de barragem. E eu vou falar aqui para vocês. Eu queria que Clebson falasse quanto tempo eu tenho para falar e dar uma paradazinha. Quanto tempo eu tenho, Clebson? Você tem 30 minutos. Então, assim, né? A nossa história aqui, eu vou trazer um pouco do MAB nacional, da história do MAB nacional, né? Que é um movimento de atingidos por barragens. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Ele é um movimento camponês que faz parte da Via Campesina, né? Que é os movimentos sociais do campo da América Latina, que por isso que é chamado de Via Campesina. Na América Latina é lá Via Campesina. E esse movimento ele faz parte da Via Campesina, que é a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, o MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, e tem outros movimentos sociais do campo também que faz parte da Via Campesina. Então, o movimento da Via Campesina não está só no Brasil, mas está em vários países da América Latina, né? E tem problema de conflito agrário, a luta pela terra. E o MAB, ele é um movimento que ele surge, né? O movimento de atingidos por barragens, ele surge no regime militar, um momento muito difícil, né? De muito enfrentamento, de efervescência do grande capital, né? Dizendo que ia trazer o progresso e o desenvolvimento, e também um momento de repressão da classe trabalhadora. Mas só que nesse momento, o povo camponês é muito forte, né? Tem somente nesse momento de 64, regime militar, tem um movimento a nível nacional, que é um movimento também chamado, não sei se vocês conhecem, das Ligas Camponesas. É um movimento muito forte. Ele teve o seu momento muito importante, tanto no Engenho Galileia aqui em Pernambuco na área de vocês aí, como também aqui
em Sapé, onde morou o grande líder João Pedro Teixeira. Mas o MAB ele surge no contexto quando o capitalismo ele precisava muito do seu crescimento econômico, né, e o seu sangue de sobrevivência, que é a energia. Ele dá início, né, com as grandes barragens em todas as regiões do Brasil, em todas as regiões de norte a nordeste, né, de sul a sudeste, ele começa com esse grande poder de avançar através das barragens. Eles precisam de energia para que o crescimento econômico, né, segundo eles, e o progresso e desenvolvimento teria que vir através das barragens para gerar energia, né? Então, o grande palco de luta, se vocês pesquisarem, ela foi iniciada em Itaipu, a binacional, né, conhecida como a binacional. No momento, ela é a segunda, só me engano, a segunda maior barragem do mundo. Ela só perde para Três Gargantas, a barragem Três Gargantas da China. Então, Itaipu, ela vem trazer um problema imenso, né? Inclusive, eu costumo falar que construir barragem no Brasil e no mundo é construir e fabricar sem terras, porque a barragem ela traz isso, né? Onde as pessoas camponesas e camponeses moram à beira do rio e o Estado, né? E as empresas vêm fazer essa barragem para trazer o dito progresso e desenvolvimento com a energia e trazendo vários problemas, né? Sociais, no âmbito sociais, no âmbito cultural, no âmbito ambiental, né? A história do povo, porque só quem sabe ou quer perder sua história por um projeto de barragem é quem é realmente atingido direto. Eu sempre costumo dizer que todos nós somos atingidos, porque a partir do momento que você está em sua casa com sua tela ligada, com seu computador, com sua lâmpada, com seu ar-condicionado, isso implica dizer que tem muitas vidas aí. Tem a vida em relação aos seres vivos da natureza, né? Você imaginar a diversidade de animais que foram destruídos. Isso não quer dizer que nós aqui não sejamos a favor do progresso, mas a pergunta que se faz, progresso para quê e para quem? Né? E não indiquei esse progresso. Então, esse movimento, né, em Itaipu, ele é um movimento muito forte, onde a Igreja Católica, né, ela foi fundamental nesse momento de organizar o povo atingido para enfrentamento da luta. E foi um enfrentamento muito grande, né, que nesse momento ainda não era o MAB, né, existiu um movimento que não era constituído como um movimento atingido por barragem, mas era um movimento de luta que eles queriam lutar pelo direito à terra, porque nesse momento, quando construiu a barragem, nem direito a você reassentado não tinha esse direito. Então foi uma luta muito grande que ela ainda não surtiu efeito de resistir à grande Itaipu. Tem um livro que fala sobre Itaipu, eu esqueci o nome do autor, sei que o nome do livro é A Taipa da Injustiça. Acho que é um pouco de Mazarona, uma coisa desse tipo. O cara ele falava o seguinte, que tinha engenheiro na época, que eles zombavam até da fé de Deus, dizia assim o seguinte, dizem que, segundo a Bíblia, a fé remove montanhas, mas aqui quem remove montanhas são as máquinas, que era uma coisa grandiosa, monstruosa a barragem de Itaipu. Então surgiu Itaipu com esse muito problema de luta, né, dos atingidos por direito, né, naquele momento o MAB, né, que não era MAB, mas era a luta dos atingidos, eles lutavam pelo direito, pelo menos a terra por terra, porque já que perder a sua terra, pelo menos que o Estado devolvesse a terra novamente. E também surge, né, um palco de muita luta também aqui no Nordeste, vocês que são pernambucanos, acho que grande parte é pernambucano que está aí, entre Bahia e Itaparica, o outro grande palco foi Itaparica, né, a barragem de Sobradinho, que ainda trouxe vários problemas, que ainda hoje tem problema lá em Sobradinho. E naquele momento o pessoal também se organizou, fez muito enfrentamento de luta, mas as conquistas foram poucas, porque o Estado foi muito forte. Então o movimento ele surge no contexto, né, no contexto de geração de energia, que o capital veio para o Brasil, porque o Brasil tem esse grande potencial hídrico, né, com os grandes rios, e o movimento foi crescendo, né, na luta contra as barragens.
em vários momentos não conseguiu barrar as barragens, porque a força do Estado é muito forte. Eles usam o seguinte: ou você sai de um jeito ou sai de outro. Você sai com a força, né, da polícia, do exército, ou sai com a água batendo na bunda, como diz as pessoas, porque vai encher o lago, né? Você constrói a barragem, as pessoas que moram às margens dos rios, se não quiser sair de um jeito, vai sair de outro jeito. Qualquer jeito vai ter que sair. Então, as barragens elas foram construídas em todas as regiões do Brasil, de norte a sul, como eu falei para vocês. E, no primeiro momento, era para geração de energia, né? Inclusive, essa questão que discute hoje, o preço da energia, né? Tem que aumentar a tarifa, porque na região sul tem pouca água, né? Isso é um discurso muito claro para convencer a sociedade brasileira a gente a aceitar esse tipo de coisa que realmente é aceitável, né? Que faltou energia, o preço está alto porque lá na região sul está com pouca água. Então, o custo de colocar uma termoelétrica para abastecer o país vai ser um custo maior. Mas isso é uma grande mentira. Por quê? Porque hoje no Brasil existe o sistema chamado sistema interligado. O que é o sistema interligado? No Brasil, todas as regiões do Brasil, né, norte, sul, sudeste, centro-oeste, ela tem como se fossem bacias formadas, né, bacias formadas que geram energia e a transmissão ela leva de um setor para outro. Então, esse discurso que faltou água na região nordeste e vai ter que colocar termoelétrica é um discurso para convencer a sociedade a que aceitar esse aumento de energia. E o que está por trás é o lucro, né, extraordinário do grande capital. Então, para vocês entenderem que essa questão da energia, o Brasil não falta energia, né? Só da energia da hidrelétrica nós estamos nesse sistema interligado. E agora está se construindo várias formas de energia, e o problema no Brasil não é falta de energia. O que está por trás, o que a gente tem que discutir é que modelo é esse, né? A gente tem um grande potencial hidrelétrico do Brasil, em todas as regiões, e agora tem um grande potencial, tem a termoelétrica, tem energia nuclear, energia solar, energia fotovoltaica, então tem a biomassa. Para você ter ideia, tem várias barragens nucleares, energia nuclear, que hoje nem funcionam. Então, o que está por trás é a oferta, né, e a garantia de energia para o grande capital, para a exportação. Porque nós exportamos muitas energias. Como é que nós exportamos essa energia no Brasil? Através, né, da produção, as empresas vêm para o Brasil, por exemplo, a Alumar, na região norte, vem para cá para produzir alimento para exportar esse produto para outros países, o cimento, ligas de aço, ferro. Então, eles vêm para cá pegar energia barata, que não respeita o ambiente, que não respeita a humanidade, os seres humanos, para isso. Então, hoje o MAB, né, ele luta contra as barragens nesse sentido. A gente diz assim o seguinte, que água e energia não é mercadoria. E para eles o que vale é lucro, né? Não são pessoas. E hoje, né, por exemplo, no Brasil, o MAB estava muito focado nas barragens, e hoje a gente está com uma dificuldade muito grande de organização, a militância pouca, que agora a gente estava lutando para que não fizesse as barragens. E agora tem um problema mais grave, que é as barragens se rompendo, as barragens de minério, que vocês estão observando muito, principalmente em Minas Gerais, que a gente não trabalhava com esse público, né? Então, os atingidos por barragem, a cada momento da história, ela vai se modificando e trazendo mais problemas, mais dificuldade para a organização do povo. E agora, com o impacto, né, da natureza, né, que o homem mexeu muito com a natureza, também tem agora as enchentes nas grandes cidades, como o caso de Rio de Janeiro e outras cidades que está acontecendo. Então, é um problema que ele vem com uma dimensão maior cada vez mais. E se a gente não tiver minimamente organizado, o que aconteceu agora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, você vê o holofote de todo mundo, né, de ajudar a ajuda humanitária. A ajuda humanitária acontece. Mas se não tiver um grau mínimo de organização do povo, para começar a se organizar e a lutar por seus direitos, acaba esse holofote da imprensa e pronto, e o povo fica lá. Então, o processo organizativo ele é fundamental para que os direitos dos atingidos sejam garantidos, né? Você vê que em cada momento da história vai se moldando, vai se transfigurando essa realidade, né? A mudança de problema das barragens no Brasil.
No início, né, a construção de barragem para geração de energia trouxe um problema enorme para o Brasil, né, em todas as regiões. Aí aparece agora Minas Gerais. Minas Gerais é um grande problema, né, que está colocado. Ali é uma bomba relógio com as mineradoras, o que vocês estão vendo a cada momento foi Brumadinho, né? Vocês viram o que aconteceu em Brumadinho, que ainda está repercutindo, e a dívida que a Vale do Rio Doce tem com essas famílias que não respeitam. Então é muito grave o que os atingidos vem sofrendo no Brasil e no mundo. E o movimento de atingido por barragem ele também tem uma dimensão maior, ele conseguiu atingir que o problema que tem no Brasil de barragem, o que existe aqui na minha região, existe em Pernambuco, existe em qualquer parte do mundo, vai mudar seu endereço, mas os problemas e os nossos inimigos são os mesmos, né? Então tem essa dimensão de barragem, porque tem toda a problemática de barragem. Tem a barragem para gerar energia, que ela vai trazer problema, que não respeita o meio ambiente, não respeita os direitos. Vem as barragens de minério, que é um problema que a gente não tratava antes, que está tratando agora. A barragem para consumo humano, ela vai trazer problema também do mesmo jeito. Você pode pensar, mas você vai ser contra armazenar água. Um problema que o Estado, juntamente com as empresas, jamais eles vão respeitar as famílias que moram às beiras do rio, né, às margens do rio, os ribeirinhos. Porque o que está se pensando nessa lógica de grandes obras é o grande lucro. Então, quanto mais violar direitos humanos, mais lucratividade vai ter a empresa. E quem está lado a lado das grandes empresas é o Estado. O Estado está lá para fazer esse trabalho, né? Faz o trabalho de negociação, de mitigação com as pessoas. E o Estado fica... E a empresa que leva o lucro vai embora. Então, tem cada momento da história que o movimento está se adaptando, né, e readaptando para uma forma de luta por direito. E a gente tem um grande problema, os atingidos por barragem, porque não tem uma lei que regulamente o direito dos atingidos. Quando se faz uma barragem, a gente fica, quem é que está devendo para a gente? É a empresa, é o Estado, e fica esse jogo. E a gente está com uma discussão a nível nacional para ser aprovada a PENAB. A PENAB é a Política Nacional de Atingidos por Barragem. E o que é isso? É para que se crie um documento, né? Regulamento isso aí, que onde construir barragem, o Estado, a empresa vai ter que assumir e criar um fundo, né? Um orçamento, dentro do orçamento a nível nacional, para que se faça isso, porque a barragem é feita, mas não tem um orçamento definido para rever os impactos que vai causar na vida das famílias. E o grande problema, por mais que você pague uma indenização a uma família atingida por uma barragem, ela não vai ter a vida que tinha antes. Por quê? Porque os atingidos, eles moram, né? Moram às margens do rio. E o rio tem a melhor terra fértil é quem mora às margens do rio. E quando você sai dessa região, você vai para uma terra de sequeiro. Uma terra muito difícil de se adaptar. E eu vou trazer um pouco para vocês aqui, essa realidade aqui da Paraíba, né? Eu sou atingido diretamente pela barragem de Acamã, né? Na minha comunidade, que hoje não existe mais, está debaixo d'água. Ela foi submersa. Essa barragem aqui, ela afetou, atingiu mais de 1.000 famílias, para você ter noção. Essa barragem, ela violou mais de 16 direitos humanos. Isso está, se vocês procurarem aí na internet, barragem de Acamã, né? Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana. Vocês vão ver lá. A gente conseguiu através da luta, através da nossa luta, né? Uma luta muito difícil, trazer para Paraíba, né? O Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Em 2007, eles vieram para cá para fazer um relatório, visitar todas as comunidades e produzir um bom relatório mostrando 16 direitos humanos que foram violados: o direito humano à água, o direito humano à saúde, o direito humano à moradia, à terra, o direito de ir vir. Então, foi o maior problema de barragem na América Latina foi o nosso problema aqui. Tem vários documentários para vocês assistirem aí. Tem o Canto de Acamã, tem um documentário que o Ministério Público Federal fez, e ele é chamado, aquele é uma pergunta, águas para a vida ou para a morte? Tem lá esse documentário aqui, o MPF da Paraíba, né?
porque existe, em cada estado, existe uma procuradoria que é chamada PRDC, que é a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Então, essa procuradoria é uma procuradoria nova, que representa ela é um procurador da República, e esse procurador, quando teve aqui na Paraíba, o doutor Godoy, uma pessoa muito comprometida com a luta do povo, inclusive ele é de Pernambuco, ele é de uma cidade, de uma comunidade chamada Tabocas, ali entre Toritama, por ali, ele é dali, daquela região, veio para Paraíba. Ele tem uma ação muito importante com os grupos sociais vulneráveis, não só com o MAB, mas com os ciganos, com os indígenas, com os quilombola, com os movimentos urbanos, com o LGBT. Ele trabalha com a diversidade de minorias, é uma pessoa muito comprometida, o Dr. Godoy. Então, essa barragem ela trouxe muito problema para a gente, né? E o que a gente está conseguindo hoje, minimamente depois de 20 anos de luta, é fruto da nossa luta e organização. E o MAB aqui no Brasil, ele vem ter muita visibilidade, né? Visibilidade a nível nacional do governo federal. Isso em 2004, quando houve a primeira marcha do MAB, chamada a marcha Águas pela Vida, né? A primeira marcha que o MAB fez de Goiânia a Brasília. A gente fez essa marcha, uma marcha muito importante, que foi de 13 a 24 de maio, onde a gente teve representação de mais de 15 estados do Brasil, a primeira marcha que nós fizemos. A partir daí foi que a gente teve essa visibilidade e conseguiu negociar com vários ministérios, né? Inclusive, a visita do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Humana para Paraíba, que veio, né, em 2007, foi fruto dessa marcha. E nessa marcha a gente conseguiu negociar várias coisas para os atingidos a nível nacional. Também, nesse momento, em 2004, a gente conseguiu negociar para que um engenheiro do Ministério da Integração Nacional viesse também fazer um relatório. Ele veio fazer esse relatório em 2004. Esse relatório ele mostrou também essa problemática das famílias, né? Sem acesso à água, sem acesso... É muita contradição você fazer uma barragem para consumo humano e o povo não ter acesso à água. Então, a marcha ela vem trazer essas conquistas para a gente e o Estado, né, reconhecer a dívida que se tem com os atingidos aqui na Paraíba e no Brasil. A gente conseguiu também nessa marcha em 2004 um momento muito difícil que o povo estava vivendo, muitas cestas básicas para todas as regiões do Brasil. E as cestas básicas elas serviam não só para matar a fome das pessoas, mas também o nosso objetivo era organizar o povo. A gente tem um trabalho, né? Que em cada comunidade tem um grupo de 10 pessoas, tem um coordenador, uma coordenadora, para fazer esse trabalho de entrega de cestas básicas. Não era a gente, mas tinha um trabalho para fazer esse trabalho que era importante, que o objetivo era fortalecer a luta. A gente conseguiu também um projeto de alfabetização de jovens e adultos, né? Onde o MEC financiava uma parte para os professores de pagamento, a Eletrobras, a gente não chamava de pagamento, chamava ajuda de custo para o educador. A Eletrobras financiava os cursos de capacitação, né, por cada região, foi um fruto de nossa luta. A gente conseguiu também nessa marcha negociar alguns projetos a nível nacional nesse período. Foi um momento muito bom, né? Um momento de um governo que tinha essa relação boa com os movimentos sociais, mas se não fosse a luta organizada, jamais teríamos garantido também esse direito. Então, foi um movimento que a gente fez, o movimento teve muita visibilidade em 2004, muitas conquistas. Mas aqui na Paraíba, a gente, a grande nossa luta de pauta é o reassentamento, porque aconteceu muita conquista, mas conquistas pontuais. Cestas básicas, né? Poços artesianos, cartão alimentação, os cartãozinhos que o pessoal recebe por mês, uma mixariazinha para ajudar as famílias carentes, algumas moradias, algumas cisternas, né? O não pagamento da água, mas a nossa pauta estruturante, que é o reassentamento, inclusive o estudo de impacto ambiental, que é o chamado do EIA-RIMA, ele já fala isso, né? Para uma obra como essa, de qualquer barragem, e ela possa minimizar os impactos negativos da barragem, para ser feito, no mínimo, o reassentamento como forma de mitigação. E o primeiro ponto de pauta que a gente fez em 2002, quando a gente foi expulso por essa barragem, porque essa barragem ela foi iniciada no período de 99 para 2002, a barragem de Acamã, na Paraíba. Ela fica entre o município de Aroeiras, Natuba e Itatuba. Ela
atingiu mais de 1.000 famílias, e o IARIMA já dizia que era para ser feito esse reassentamento, como forma de minimizar os impactos. E a gente só conseguiu pegar esse documento, para vocês terem ideia da violência do Estado contra nós. A gente só conseguiu o estudo de impacto ambiental com direito à informação que a gente era para ter direito, depois que fizemos uma mobilização em Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, que fica aproximadamente da nossa comunidade uns 70 quilômetros. A gente teve uma trabalheira danada para organizar todas as famílias atingidas. Se vocês terem ideia, em 2002, o pessoal que morava no campo, né, na área rural, sem ter esse conhecimento, né, de luta, de sair de sua casa, de manhã, de madrugada, para ir para a cidade, fazer uma marcha, com bandeira na mão, com faixa, com protesto. E a gente teve muito problema, porque na própria comunidade, a gente não, naquele momento, a gente não tinha essa compreensão, e também tinha inimigos nossos lá, que são os cabos eleitorais, vereadores, né, que tinham outro interesse, e não querer que as pessoas se organizem, atrapalhar, mas a gente conseguiu ainda, nesse momento de 2002, colocar aproximadamente 500 pessoas na rua de Campina Grande. Foi um marco histórico. A gente levar as pessoas com medo, né, ou muita investida contrária desse grupo, dizer, ó, se vocês forem para lá, vocês vão apanhar da polícia, vão levar bala de borracha, assim por diante. Mas a gente conseguiu mobilizar todas as comunidades, fizemos um trabalho de base, com quase um mês, conversando com as pessoas, explicando a elas o que teria que ser feito, que se não fizesse isso, não ia garantir nenhum direito, porque a barragem foi construída começou em 99, concluída em 2002, e aí não se falava em pagamento de indenização para as famílias. Então, começou a ficar inquieto, né? Então, a gente fez esse trabalho de mobilização aqui, nesse período de 2002, e a partir dessa mobilização em Campina Grande, a gente conseguiu ocupar, que aqui em Campina Grande tem um local chamado Centro de Representação do Governo do Estado, como se fosse um escritório que tinha pessoas que representavam o governo do Estado da Paraíba. Na época o governador era Roberto Paulino. E a gente, com essa marcha, conseguimos que o Estado reconhecesse que tinha esse problema. Até o momento, não tinha nenhum problema de atingir. A barragem tinha sido feita, estava trazendo progresso, ia trazer desenvolvimento. E cadê esse desenvolvimento que até agora não chegou? Até o povo de Campina Grande se perguntou. Quando a gente foi para a rua, perguntou: o que esse povo está fazendo aqui? Com as bandeiras do MAB. E nesse primeiro momento que a gente conseguiu reunir com o governo para discutir os primeiros pagamentos das famílias. Foi no primeiro momento que a gente fez a mobilização. Enquanto não se mobilizou, a barragem estava pronta, não falava em pagar ninguém. Foi aí que a gente começou a negociar com o governo a forma de pagamento e foram feitos os primeiros pagamentos. Para vocês terem ideia, em 2002, quando a gente foram pagar, a gente, no aprendizado da luta, o governo, ele levou os recibos de pagamento e o dinheiro, que era em cheque, para a prefeitura de Aroeiras. E quando chegou lá, a gente percebeu que aquilo não estava correto. Era para levar o pagamento nas comunidades. Aí a gente disse: olha, esse pagamento que foi feito pagamento em parte, não foi feito pagamento para todo mundo de uma vez. Aí a gente disse: olha, o próximo pagamento vocês vão ter que fazer em cada comunidade. E foi assim que foi feito. E cada conquista que a gente ia tendo, a gente ia percebendo o nosso grau de organicidade, o nosso grau de força, e a gente percebendo que a gente tinha mais direito, né? Então, demorou muito tempo para que fosse paga essas indenizações. E quando a gente fez o levantamento depois, junto com a UFCG aqui, a gente percebeu que o pagamento ficou em média de R$5.000 por família. O que aconteceu, né? Tem pessoas que optaram por receber a casa. Por quê? Porque o governo não dizia claramente, na época, né, no início da obra, não dizia quanto era o valor da indenização, nem que tipo de casa é. Então, a obra estava pronta e começaram a fazer umas casas de placa e a gente ainda morando nas margens do rio. Aí o povo dizia: não, eu não sei quanto é que eu vou receber. Dizia assim: quanto é o valor da minha casa aqui? Eu não sei dizer. Aí o pessoal, com medo de pegar o dinheiro e não poder fazer a casa, escolher a casa de placa. Umas casas de placa que, na época, era feita para morador de rua, para indigente. E
em alguns documentos, inclusive no Conselho, no relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, eles chamam essa agrovila, que não é agrovila, de favelas rurais. De favelas rurais. Muito complicada essa situação de favelas rurais. Então, quando as pessoas não sabiam, alguns que tinham a casa melhor, não quando receber o dinheiro. Aí, quando se depararam com o dinheiro, ficou em média de R$ 5.000. E ainda tem famílias que ficaram sem receber indenização. Né? Muito triste. Isso a gente tem documento, a gente tem os relatórios aí produzidos, essa gravidade. E uma coisa que se agravou muito nessa mudança nossa foi a violência. Para vocês terem ideia, eu morei 33 anos em Pedro Velho, né, na minha antiga comunidade. Eu nunca presenciei um homicídio. Um homicídio. E no novo Pedro Velho, para onde nós fomos relocados, que mora só ainda nessa comunidade, mora aproximadamente 500 famílias, em quase 20 anos de relocação, aconteceu 30 execuções só em uma comunidade. Você vai ter ideia da gravidade da violência do Estado em relação aos atingidos pela barragem de Jequitinhonha. Um dos problemas, né? E tem outros problemas que surgiu. Muitas pessoas idosas, elas morreram mais rápido, a questão sentimental. Teve a questão de muitas pessoas hoje estar com muito problema de diabetes, de pressão alta, de colesterol, e a gente não tem esse dado científico de relação a isso, mas a gente sabe, o que mudou muito foi a questão da ociosidade das pessoas, né? A tristeza das pessoas de perder a sua relação com o seu vizinho, com o seu parente. E tem outra coisa gravíssima que eu vou trazer para vocês também aqui, que nessa área da barragem, nesses 3 municípios, ficaram 2 cemitérios submersos, que era para que o Estado tivesse feito essa relocação antes, e não foi feito. Né? A violação do direito, dessa violação dos direitos humanos aos mortos. Porque não foi respeitado. Era para ter feito essa mudança antes. E a gente só conseguiu saber disso quando pegamos também o EIA-RIMA, que o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, ele mostra tudo isso. Né? Você vai fazer a obra, vai ter esse impacto positivo e esse aqui negativo. E o que tem que ser feito para minimizar? Não foi feito. E a gente conseguiu que o Estado, que os municípios devolvessem o cemitério, agora em 2017, 15 anos depois, quando o lago baixou, a gente teve uma nova reunião com o Ministério Público Federal, com o Dr. Godoy. A gente chamou a prefeitura, chamou o SUDEM, o Estado, e as famílias, porque isso é muito complicado. Você imagina esse tempo todo, o cemitério debaixo d'água, aí quando vê a água, teve muita lama, né? Muita terra que tem o assoreamento, ninguém sabia onde é que estavam essas covas. E algumas famílias que conseguiram identificar esses restos mortais, essas covas, para fazer essa relocação. 15 anos depois, a gente conseguiu um cemitério. Nem isso foi devolvido, né? As escolas, por exemplo, né? Quando a gente foi relocado em 2004, quando a barragem encheu, muitas famílias foram morar em escolas que estavam inacabadas, em igreja que não estava para terminar, em todas as comunidades. Né? Teve escola de comunidade que foi feita agora há pouco. Vai fazer 2 anos que foi devolvida às escolas. As crianças estudavam nessas casas de plástico. Então, assim, teve muito problema, mas, assim, a gente está, depois de 20 anos de luta, que foi muito problema, que a gente lutou muito, né? Fechamento de BR que a gente fez, ocupação de prédio público. A gente até partiu para um momento muito difícil, foi a partir da gente ter feito até luta pela reforma agrária, a gente ocupou terra de fazendeiro, que a gente não pensa prática, mas tinha que ser feito para forçar o INCRA e o Estado a comprar uma área de terra para a gente. A gente fez a primeira ocupação de terra aqui na Paraíba, que não é uma prática do MAB, né? É mais uma prática do MST, a ocupação de terra, mas a gente fez uma ocupação de terra aqui no dia 3 de maio de 2009. E a gente conseguiu ocupar uma fazenda aqui chamada a Fazenda Mascate, no município de Itatuba, uma área boa, e a gente conseguiu ficar lá só 2 meses. Teve uma reintegração de posse lá nesse período. A gente ainda fez levantamos um acampamento novamente, e um dos meus irmãos, que ficou lá coordenando o movimento, que ficava mais na cidade, voltava para lá,
E quando foi no dia 27 de julho, executaram meu irmão. Quando ele chegando em casa, teve um irmão executado em 2009. Até hoje esse irmão, ninguém sabe quem foi o executor, nem quem foram os mandantes, né? Até hoje tem esse problema. Inclusive, eu moro hoje em Campina Grande por questão de segurança, porque eu não tenho mais condições de estar lá, sabe? Muito triste isso. E quando foi agora em 2018, eu também perdi outro irmão. Não sei se vocês sabem disso, né? Perdi dois irmãos na luta. Aí existe um programa nacional, que é o Programa de Proteção à Defesa dos Direitos Humanos, e a gente está participando desse programa porque... E a luta continua, né? A gente não pode, de maneira alguma, recuar, porque é muita injustiça que o Estado tem feito contra a gente, né? A gente sabe que a gente fica triste que muitas vezes as pessoas mais pobres não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender essa maldade, se fica ainda... se acostuma com essa miserabilidade que o Estado tem promovido contra a gente. Mas a gente continua a luta, né? Porque tem muitas pessoas que apoiam a luta, ela é justa, é legítima. E a gente, depois de 20 anos de luta, a gente está numa conquista que o nosso maior sonho é o reassentamento. E o que é o reassentamento? O reassentamento é a terra para que as pessoas possam trabalhar de maneira digna, né? Uma casa digna, com água, com estrutura, com apoio técnico, e a gente está conseguindo. Agora, no dia 29 de março, dia 25 de março, foi assinado a ordem de serviço, né, já para esse reassentamento, e foi a ordem de serviço para construir 100 moradias e a adutora. E a gente vem nesse processo, nesse último governo do Estado da Paraíba, a gente já teve 5 reuniões com ele. A primeira reunião foi no dia 29 de março de 2019. E a gente tem uma parceria muito importante, que é com o Dr. Godoy, que é o procurador. A gente usou uma estratégia para conversar com esse governador, porque o governador atual da Paraíba, no governo anterior, em 2 mandatos, ele era o secretário de infraestrutura e era considerado como o supersecretário do governo do Estado anterior. Ele conhecia a nossa pauta. Então, quando ele assumiu o governo em 2019, a gente sentamos antes, né? Sentamos com o Godoy e a gente teve uma estratégia do seguinte: a gente vai sentar com ele, mas vamos levar para ele só um ponto de pauta. Não vamos levar uma pauta extensa, porque a gente sabe que se levar uma pauta extensa falando da água, falando de cesta básica, falando de poço artesiano, falando de energia, falando de não pagar água, isso era mais fácil. Não, isso aqui eu resolvo. Foi o que a gente fez. A gente pegou um único ponto de pauta. A gente quer terra, o reassentamento colocamos para a quantidade de família, para 1.000 famílias. Mas a gente sabia que não ia para atender 1.000 famílias. E a partir daí foi dando uma queda, né? E chegamos a 100 famílias. Eu queria perguntar, Luiz, qual é o meu tempo ainda, porque tem meu tempo. Como é que está meu tempo aí? A gente está estourando o seu tempinho já. Então, pronto. Mas eu acredito que você pode estar complementando algumas dessas suas falas que ficou aí para que você possa explorar a partir dos questionamentos das pessoas, dos ouvintes. Tranquilo. Então, aqueles que se sentirem mobilizados a fazer algum questionamento, alguma provocação, ou até mesmo se colocar de forma mais ampla aqui do que o Oswaldo trouxe, algum elemento que ficou um pouco vago, que vocês precisariam, que vocês queriam que ele explorasse um pouco mais. Então, vocês podem se colocar aqui, ou falando no chat, ou até mesmo levantando a mão aqui, abrindo o áudio de vocês. Eu quero cumprir o horário direitinho. Se você disser assim, Oswaldo, pode... Porque eu acho até melhor o pessoal perguntando, que a gente tem muita coisa por aí, e a gente obedeceu o tempo, porque eu sei que todo mundo também tem suas obrigações, seus compromissos, né? Muita coisa aí nesse horário do café agora. Então, se você vê quanto tempo falta, você pode dizer, Oswaldo, tá ok, a gente para por aqui e a gente escuta os companheiros aí, viu? Pronto, eu acho que nós temos ainda, eu acho que uns 4 minutinhos, se você quiser complementar, ou até mesmo a gente espera que as pessoas façam as provocações para que você possa ter uma linha mais reta do seu raciocínio aí. Você que sabe. Pronto, eu vou falar sobre dessa parte do governo agora, de 2019 para cá. A gente conseguiu a questão da pauta. Aí a gente sentou com o governo, né, com a pauta do reassentamento. E ele disse, não, tranquilo, agora eu só posso reassentar aqui só 100 famílias.
e ele direcionou, né? Foi um problema para a gente, porque a gente não tinha força popular nesse momento, para que a nossa ideia era o seguinte, pegar a quantidade de 100 famílias e dividir por comunidade, mas ele priorizou a comunidade mais vulnerável, a que mais sofre. Tranquilo. Aí a gente teve todo um processo democrático em relação à terra, que foi o seguinte, ele já encaminhou a equipe técnica da IPAE, que é a Empresa Paraibana de Extensão Rural, que trabalha com a questão fundiária, e ele mandou, né, definiu que os técnicos fizessem um levantamento dos 3 municípios e escolhesse uma terra, tinham 3 critérios, né, para a compra da terra, que o proprietário tivesse interesse de vender essa propriedade, que ela fosse uma terra plana e que ela fosse próximo da água. Então, eles fizeram o levantamento e trouxeram o levantamento para o governador. Então, a partir daí, foi o que a gente fez. Conversou com as famílias que iam ser beneficiadas, para levamos até a fazenda, se também elas aceitavam essa propriedade. Elas foram lá e, de maneira coletiva, decidiram que aceitavam a propriedade. O governo comprou a terra, desapropriou, 300 hectares de terra, a propriedade foi 3 milhões. O projeto todo da terra, das casas, calçamento, né, da adutora, vai ficar em torno de 20 milhões de reais. E no dia 25 de março desse ano, o governador foi na fazenda, né, assinar a ordem de serviço das casas e da adutora. Então, está tudo bem encaminhado e a gente já negociou com a empresa para que a gente indicasse também a força de trabalho dos atingidos por barragem, para criar uma equipe também de comissão para fiscalizar a obra, para que a gente tenha esse acompanhamento que a gente não teve na gestão passada, para criar uma comissão de atingidos, Ministério Público e alguns engenheiros da universidade para acompanhar a obra. Então, e a gente está fazendo todo o acompanhamento lá, a gente fez um estudo de solo já da propriedade, era para ter feito antes, para isso implicar dizer o valor da terra. Fizemos um estudo junto com a Universidade Federal das plantas rasteiras para saber o grau de fertilidade e nutrição da terra. Então, é um pouco isso. Né? Eu falo aí para vocês. Fecha aqui e escuto vocês agora. Viu, Cleison? Eu paro por aqui. Eu acho que já... Viu? Mais uma vez agradecido. Então, pessoal, quem se sentir provocado, pode abrir o áudio aí e fazer alguns questionamentos ao Oswaldo. Oswaldo, eu queria entender um pouquinho como começou essa forma de organização de vocês. Eu entendi o problema, né? Mas como é que vocês começaram a se organizar? Quais foram as primeiras ações? Entender um pouquinho como... Henrique, é o seguinte, né? No primeiro momento, a gente não tinha nem noção de organização. Havia só apenas uma revolta. Se você assistiu o filme chamado Narrador de Javé, é parecido com a gente. Aquela loucura sem organização, sem nada. O que acontece? No primeiro momento, em Pedro Velho, tinha um aluno que estudava na época em Campina Grande, que não era o UFCG, era o UFPB na época. Ele fazia o curso de História e levou a demanda para o professor dele de História lá, na área dele. E os professores acharam aquilo, né, não estavam nem acreditando na história que eu estava contando. Aí esse grupo de professores da UFPB se juntaram, né, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento para a gente ir no final de semana ir para Pedro Velho. E são várias comunidades, mas ele era de Pedro Velho, então esses professores iam para lá no final de semana para conversar com um grupozinho de pessoas e escutar a inquietação das pessoas. Aí eles foram para lá, e a partir dessas conversas, das nossas cobranças, né, eles perceberam que eles não tinham força para fazer nada disso aí. Aí, inclusive, tinha um cara que era professor de agrícola, engenheiro agrícola, que ele teve experiência em Itaparica, era o Genival. Aí ele disse, olha, eu já tenho experiência de barragem, disse, olha, só com a organização de vocês é que vai ter algum direito. Se não tiver aqui organização nenhuma, não vai ter, não. Eu vou contactar o pessoal do MAB nacional, que ele conhecia o MAB, a gente não conhecia o MAB. Ele contactou o pessoal do MAB, aí o pessoal vinha para cá. No primeiro momento veio um cara do Rio Grande do Sul chamado Delmar, ele veio para cá do Rio Grande do Sul, passou só um dia conversando conosco, e depois o MAB Nacional encaminhou um companheiro do Ceará chamado Josivaldo, que ele foi atingido pela aula do Castanhão.
Então, o Josué passou com a gente mais de um mês. Quando ele chegou aqui, né, conversou com um grupinho menor, que estava na luta, na direção, ele disse o seguinte: olha, vocês esqueçam que só atingidos só são vocês. A gente tem que fazer aqui o seguinte: vamos ter que mapear, né, e conhecer quem são os atingidos direto aqui, desde da parede da barragem até o final da represa. Então, a gente fez um planozinho em cada comunidade e identificar o problema e a indignação do povo, a revolta era a mesma. Era mesmo. Então, a partir daí foi que a gente começou, em cada município, em cada comunidade, criar as organizações e depois que fizemos esse trabalho de base, né, trazendo a experiência de outros estados que tinham que lutar para reivindicar direito, aí a gente fez o plano, um planozinho de fazer a primeira mobilização do MAB aqui na Paraíba, que foi em Campina Grande. A partir dessa mobilização, né, que teve esse trabalho contrário, de cabo eleitoral, de vereador, isso é coisa de sem terra, é coisa de baderneiro, não vão não. Mas a gente conseguiu ainda colocar quase 500 pessoas em Campina Grande. Foi difícil, mas colocamos. E a partir desse povo na rua, foi que eles perceberam que a polícia, né, eles começavam a se questionar, porque a polícia, para eles, era amigo deles, né, proteger o povo. Mas quando chegou lá, a polícia não estava para bater na gente. Eu achei que negócio é esse. Aí já dá para entender quem é o Estado. Formação política se dá na luta. A gente entender quem são os nossos inimigos. Está respondida a sua pergunta, Henrique? Obrigado, Oswaldo. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Eu quero participar para agradecer a presença do seu Oswaldo. Eu conheci o seu Oswaldo há algum tempo atrás e assim tenho por ele muito carinho. É uma história de luta, uma história inspiradora e como é bom ouvi-lo, né? Então, seu Oswaldo, eu compreendo a sua luta, já conheci a sua história, né? Eu sou de Alagoinha, viu? O senhor confundiu onde eu morava. E assim, nós que somos de Alagoinha, conhecemos a história da barragem de Camará, né? Que em 2004 provocou muito sofrimento no município de Alagoa Grande, que é o município vizinho ao meu, onde eu moro. E assim, a gente conhece a luta do povo, né? De lá, o seu Oswaldo sabe do que eu estou falando. E assim, eu compreendo demais a sua luta, quero lhe parabenizar, tá? Por estar à frente, por ter tido forças esse tempo todo, para estar caminhando e lutando pela sua comunidade, mostrando o seu trabalho, a sua luta. E por esse evento, lhe agradecer, tá certo? Muito obrigada por estar conosco, e sempre vai ser um prazer ouvi-lo, e que o senhor continue na sua luta. É muito bonita, é muito inspiradora e traz para a gente assim, algo muito real, né? Porque a gente na universidade não tem noção do que acontece nas comunidades. E é a partir da sua fala, a partir da sua vivência, que a gente fica conhecendo, fica compreendendo. E estamos aqui para lhe apoiar, se caso for preciso, se necessário. E desde já, muito obrigada por estar conosco. Obrigado, amiga. Muito obrigado mesmo. Compartilhe da sua fala. Quem mais gostaria de se colocar? Se alguém não fosse colocar agora, eu teria uma pergunta para você, Oswaldo. Inclusive, eu li alguns textos que você encaminhou para a nossa colega Edileuza, e depois eu posso até compartilhar para os demais. Eu coloquei aqui no chat um dos, que vai de acordo com o que você estava falando anteriormente na sua fala, mas você fez um artigo muito interessante que você vem trazendo os confrontos, né, sobre o Ministério Público Federal da Paraíba, e você vem trazendo também sobre como se coloca, né, o governo do estado da Paraíba frente a essas questões que você aponta. Você já trouxe algumas falas e alguns elementos, eu gostaria que você trouxesse. Quais são esses embates, né? Como é que é visto o Estado? Como é que o Estado se vê nesse movimento, nessas questões que você vem apontando? Clebson, como eu te falei, em cada momento da história, ela tem um desdobramento diferenciado, né? A gente, durante esses 20 anos, a gente passou por mais de 5 governos. Em cada governo tem uma história diferenciada, a nível de Estado e a nível federal. Em 2002, foi o período de FHC.
a gente não teve visibilidade nenhuma, né? Se você analisar as datas históricas aí, vai perceber que no período de 2002 foi o período do FHC. A barragem foi feita nesse período. O governo da Paraíba, que era um governo também reacionário, Zé Maranhão. Esse cara que era muito... O movimento social com ele nunca era ouvido. De 2004 para cá, 2004, a gente consegue avançar, como eu falei para você, a nível nacional, não só pelo governo de Lula, mas pela mobilização do popular, que a gente fez uma marcha, ela é chamada Águas para a Vida, de Goiânia para Brasília, como representante do Brasil todo, com quase 500 atingidos, né? Mas a gente foi ouvido e teve muita coisa que avançou, como eu falei para vocês, cestas básicas, cisterna, conseguimos casa, é uma coisa que a gente só dependia do político, mas a força popular e um governo progressista conseguiu trazer isso. Aí na Paraíba, em 2004, aparece o Cássio e outro governo reacionário, populista, que não avançou muito. Inclusive, esse governo do Estado, o Cássio, a gente tem jornais, muitos jornais que eu guardei, arquivo, a gente fez uma grande mobilização em João Pessoa, na capital. Ele é um cara muito esperto, ele saiu da nossa reunião, você entendeu? Ele saiu da nossa reunião, saiu as carreiras e foi lá para o carro de som, onde estava o nosso povo na rua, pegou o microfone sem autorização e foi fazer populismo. Disse, eu vou lá para Pedro Velho, vou conhecer em loco. Quando chegou lá, as frases que ele usou. Vê que frase populista. Ele disse assim, olha, em pleno século XXI, desprezaram o que era de carne e osso e priorizaram o que era de cimento sobre a barragem. E aí, os jornais disse que ia dar cesta básica, ia garantir renda mínima às famílias, nada disso aconteceu. O reassentamento não aconteceu. Quando entra o governo Ricardo Coutinho, é um governo progressista do PSB, muita coisa avançou, mas coisas pontuais, mas o reassentamento não acontece, né? Aí, mas não acontece o reassentamento, que é a nossa política estruturante. Quando chega agora o governo de João Azevedo, de 2019 para cá, a gente tem uma boa relação com o Estado, inclusive está sendo um reassentamento nesse governo, e a nível federal a gente não consegue mais nada, trava tudo. A nossa sorte hoje, né, na nossa luta, é o Estado da Paraíba, que tem essa sensibilidade, mas não é só a luta nossa, só dos desatingidos, mas tem muitos atores envolvidos, né? Tem nós, né, os principais atores da história, tem o Ministério Público Federal e tem a sensibilidade do governador. Então a gente tem momentos diferenciados, né? A gente está no momento que a gente está aproveitando, inclusive a gente tem uma boa relação hoje dentro do Estado, e o movimento ele tem uma grande legitimidade hoje no Estado da Paraíba. Em qualquer secretaria, se falar do MAB, o pessoal conhece. Desenvolvimento humano conhece, o movimento ele consegue articular, na área de infraestrutura consegue articular, a questão da IMPAE, que é a empresa paraibana que trata a questão fundiária, consegue articular, segurança pública consegue articular, mas a gente tem uma grande parceria que é o MPF, da pessoa do Dr. Godoy. É um cara que vocês devem conhecer, depois pesquisar sobre a vida dele. É um cara que deu um exemplo aqui, que abriu as portas do Ministério Federal para o povo. Hoje o MPF da Paraíba tem a cara do povo. E a gente também tem uma boa articulação com a DPU. A DPU hoje é uma coisa extraordinária para os movimentos sociais, para os grupos vulneráveis, né? Então, essa relação hoje ela mudou muito, né? A nível federal, a gente não tem nenhuma relação, não constrói nada, e a nível de Estado é que está se avançando, porque a reforma agrária, na Constituição, a obrigação é da União, mas o município quer fazer, o Estado quer fazer, faz, e o Estado da Paraíba está fazendo isso aqui, porque isso é uma forma de reforma agrária. Se desapropriar, a gente sabe, eu estou aqui defendendo o governo do Estado, mas está fazendo essa relação, como as coisas estão se mudando, como ela muda, entendeu? Porque é difícil, o Estado assumir isso, comprou uma área que vai investir 20 milhões para reassentar 100 famílias, não é o que a gente gostaria que fosse, mas é o que está acontecendo, a força que a gente tem é essa, certo? Está tranquilo? Está tranquilo. Henrique, daqui a pouco você faz o seu questionamento, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que foi, quem trouxe foi o Tadeu Rodrigo, ele pergunta, existe alguma forma que a população pode apoiar o movimento? Aí, após Oswaldo responder, Henrique, aí você faz o seu questionamento, tá certo? Eu não entendi bem essa pergunta. Ele perguntou de que forma a população pode apoiar o movimento. Eu acho que ele quer saber de que forma pode ser feita alguma contribuição, alguma ajuda, algum auxílio ao movimento, a quem está sofrendo
pelas barragens, pelos desmoronamentos, essas questões dessa natureza. É porque assim, né? A gente aqui, por exemplo, na Paraíba, né? Cada comunidade ela tem um diferencial. A nossa grande problema hoje aqui na Paraíba, por exemplo, é a questão mesmo de organizar. Aqui não tem recurso para se organizar. Todo trabalho que a gente faz aqui é voluntário, né? O trabalho que a gente faz é voluntário. Hoje eu fui para João Pessoa, eu estava muito preocupado com vocês, que eu assumi esse compromisso. Chegou, eu fiquei triste, quando eu disse o horário que terminou a reunião de João Pessoa, eu liguei agora, meu Deus. Eu mandei um recado para ele, eu estou ficando sem internet, o telefone descarregando. Mandei um recado para você, Cleber, estou preocupado demais. Eu fui para uma reunião do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, que o carro foi do Estado, né? E nem almoçar a gente almoçou, porque não tinha. Eu levei para o lanche de casa para comer. Então a gente tem muita dificuldade de deslocamento para uma pessoa, para reunião. A nossa dificuldade aqui é essa. Porque a gente faz um trabalho voluntário, a população é muito carente, né? Se você vê essa comunidade do Costa que vai ser reassentada, o próprio Estado fez, a gente conseguiu que o Estado fizesse um relatório socioeconômico, outro relatório que o Estado fez, e o próprio Estado, no seu relatório, ele é muito fiel que a renda per capita das famílias é R$ 250. Você tem ideia, né? E aqui na Paraíba tem um tal de um cartão alimentação, não sei se vocês conhecem esse cartão alimentação, que é R$ 50, que as famílias pegam o cartão, né? E o Estado vai credenciar o mercadinho para eles comprarem. A gente conseguiu, em 2 municípios, para 4 comunidades, receber isso aí. E nem todas as comunidades recebem isso, para você ver a importância da organização. Por exemplo, lá em Itatuba, no município de Itatuba, existem várias comunidades rurais, mas só quem recebe o cartão alimentação são 2 comunidades que as famílias estão organizadas no movimento de atingido por barragem. Só elas 2 que recebem. Uma migalha dessa, nem todo mundo recebe. Tem que estar lutando para receber isso aí. Lá em Natuba, são várias comunidades rurais. Só quem recebe esse cartão alimentação são essas famílias que lutaram conosco para garantir isso aí. Está vendo que coisa? É por isso que o Estado, o governador, ele priorizou que reassentasse o Costa, que o Costa é uma das 7 comunidades que foi mais violentada. O acesso é ruim. A gente conseguiu, junto com o Estado, várias formas de viabilizar a água, não teve possibilidade, perfurando poços artesianos, não conseguiu, porque é muito ruim. Até para levar água para lá com a adutora é muito complicado, né? E a grande contradição dessa obra é o canal Acamã-Araçagi. Acho que vocês observaram no noticiário que o presidente teve hoje, uma área nossa lá, inaugurando o primeiro lote desse canal. Esse canal ele faz parte do PIF, né, que é o Programa de Integração de São Francisco, que vai levar água de onde não tem água para o litoral norte da Paraíba. E a gente sabe por quê. Inclusive, eu fiz um artigo recentemente, investigando esse canal, que são 112 quilômetros de canal, até Araçagi. Ela conhece Araçagi. Araçagi tem água suficiente, era para ser o contrário. Manda água de Araçagi para a barragem de Acamã. Então, essa água vai beneficiar o latifundiário. Eu, conversando com os fazendeiros, conversando com a empresa, conversando com os engenheiros, e aí ficou claro. Entendeu? Tem mais perguntas? Henrique, pode falar, Henrique. Henrique, você pode, qualquer coisa pode falar, viu? É uma pergunta só para, Oswaldo, entender, assim, a dimensão do problema, né? Assim, em relação a Cauã, quantas famílias foram atingidas diretamente? E nesses 20 anos, né, quantas famílias conseguiram, digamos assim, ressarcimento, se é que conseguiram ressarcimento pelos prejuízos tidos, né? Henrique, eu vou te responder aqui um pouco, mas seria bom você assistir esse documentário, que o próprio... não é um documentário nosso, é um documentário que o MPF, né, fez, e o título é Águas para a Vida ou para a Morte. Esse é um documentário muito importante, porque esse documentário que o Ministério Público fez foi uma sacada do procurador, quando ele chegou... Porque a gente tem uma ação com vários procuradores. Antes de Godoy, era do Ciran Farena.
Lucilano Farena, ele usava muito o método de trabalho dele de judicializar as questões. Não avançou muito, mas contribuiu muito. Mas o Godoy, ele tem uma forma mais de negociar, né? Aí o que acontece sobre as indenizações? Só recebeu, ficou em média, como eu falei para vocês no início, através da nossa luta, que não se falava em pagamento, depois que a gente fez a primeira mobilização em Campina Grande, em 2002, foi que o Estado disse: "Vocês tem problema lá com vocês?" A gente tem, aqui, o povo aqui. Aí começou a pagar parte das pessoas, porque não se falava o valor da casa que você receber, né? E quando a gente recebeu a indenização, quando fez a somatória, porque você não tinha opção. Quando você dizia assim, minha casa vale quanto? Aí o técnico da empresa dizia: "Pô, não sei dizer não, estão só levantando." E as casas vai ser feita de quê? Eu também não sei. Quando a gente se deparou, foi com casa de placa. As pessoas que tinham uma casinha melhor, disseram: "Não, eu vou trocar minha casa de alvenaria por uma casa de placa." E as pessoas que tinham as casinhas mais fracas, receberam, a gente tem uma média que ficou de R$ 5.000. Esse é um levantamento que a gente fez junto com a UFCG. R$ 5.000 por pessoa e por família em 2002. E no recibo que a gente viu, o cheque, tem um cheque lá de R$ 5.000. E o recibo, ele não especificava o que estava pagando. A gente questionou: "Mas está pagando o que disso aí? Está pagando a cerca? Está pagando o curral? Está pagando o pé de acerola? Está pagando o pé de pinha? E aí, onde é que está o pé de coco? Onde é que está meu quintal?" Foi uma coisa absurda. Temos aqui também mais 3 inscritos. Eu só não cheguei a perceber quem levantou a mão primeiro, se foi a Tiana ou foi o Márcio. Márcio, você ficaria confortável se a Tiana fizesse a pergunta primeiro? Ficaria assim, pode ficar tranquilo. Tudo bem. Tiana, pode fazer sua pergunta. Na hora de fazer a pergunta, apareceu aqui como se ela tivesse saído. Pode fazer, Márcio, a sua pergunta. Qualquer coisa, ela volta e faz o questionamento, tá certo? Aí, logo após ela responder, caso ela volte, quem vai perguntar é o Josinal, tá certo? Mas pode perguntar. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Márcio Dias Costa. Eu estou mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental aqui no sul do país, né, na cidade de Erechim, pela Universidade Federal da Fronteira Sul. E esse evento, esse curso, eu estou vendo como uma oportunidade de, né, me aproximar desses movimentos. Quero agradecer a iniciativa, né, e quero também falar com o Oswaldo, que na sua fala, né, eu tive assim, você tem um olhar muito antropológico. Quem trabalha com quem está inserido nesses movimentos sociais, traz essa fala, e eu quero parabenizá-lo também. Mas uma inquietação, não é nenhuma pergunta, é uma inquietação que na sua fala você traz, assim, a questão desse reparo que nas discussões que vocês fazem, nessa briga de braço que eu acredito que exista no movimento, na causa. Só para você entender, depois eu vou explicar mais ou menos o que eu estou fazendo na minha pesquisa, para você ver que tem coerência. Você fala muito de um valor material, né? Esse reparo que o governo tem que devolver, mas eu queria falar também desse valor afetivo que as pessoas elas são obrigadas a deixar o seu lugar de origem muitas vezes. Então, isso aí é um sofrimento muito maior do que a perda material. Claro que a perda material também é significativa. Aí eu queria saber assim, como é que você trabalha esse psicossocial dentro dessa proposta? Estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Também foi feito recentemente, que eu esqueci de falar para vocês, na antropologia, né, essa questão, a questão sentimental não tem dinheiro que pague isso, não. A gente vai, só sabe a gente, a tristeza que a gente passa, né? Quando eu fico aqui em Campina Grande, eu olho, vejo mais meu vizinho, né, a minha praça, que a gente ia lá, o rio para tomar banho, para pescar, isso é muito forte, velho. Só sabe a gente que passou por isso, é muito forte. Porque a gente até costuma dizer que a gente hoje não tem mais terra para pisar, a gente tá sem raiz, arrancaram nossas raízes, né? Porque você, por exemplo, né, você está em Erechim, mas você é de outro estado, você
Tá em Erechim, você sabe onde você vai voltar. Você tem sua raiz. E a gente hoje está sem raiz. Hoje eu quero visitar Pedro Velho, não posso visitar mais Pedro Velho. Entendeu? E você pode até ler também, eu posso passar para vocês, Edileuza, e para Clebson, se vocês quiserem aí. Eu nem sabia da antropologia, né, que foi feito para a gente uma perícia antropológica. Eu vim saber isso, conhecer isso depois. Perícia antropológica, que danada é isso? Mas é um relatório, né? Mas foi muito bom, que foi um antropólogo do MPF, de Tocantins, que veio para Paraíba, a pedido de Godoy, que ele fez essa perícia, né? Bem interessante que ele visitou todas as 7 comunidades, escreveu um bom relatório. Se vocês quiserem, eu passo para vocês também esse relatório. A perícia antropológica aponta todas essas questões, com olhar antropológico. Então, tem muita coisa feita, né? Muita coisa científica feita pela academia, que legitimou mais ainda esse problema. E essa questão da antropologia é muito forte. Inclusive, a gente, até mostrar para vocês aqui, e também a gente tem não sei se dá para ver aqui. Dá para ver aí? Dá sim. Pronto, isso aqui a gente teve a UFCG teve a ideia de produzir esse cordel, a nossa memória um pouco aqui. Essa aqui é a minha casa. Essa foto aqui é da minha casa que ficou submersa, né? Da minha casa que eu fiz depois que eu casei. Aí tem a casa dos meus pais que ficaram submersa. E aqui conta um pouco da nossa história, que é a memória através do cordel. A gente conseguiu negociar com o Estado 2.000 exemplares. A gente está entregando a cada família, nesse exemplar aqui, para cada família atingida receber um pouco desse cordel. Por quê? Porque tem muita tese de doutorado sobre os atingidos pela barragem, e quem é um camponês que vai ler uma tese de doutorado? De maneira alguma. Então, a gente pensou no cordel para que fique mais fácil, né, essa memória através do cordel, que é a história popular do povo, né? Fica mais fácil. Já entregamos a cada família um cordel, e também entregamos a parceiros, né, do movimento, amigos, e também está online. Depois eu não sei mexer muito, mas eu posso procurar para vocês também esse cordel. Fala um pouco sobre isso. E tem um pessoal da UFPB, né, da antropologia, que está fazendo um registro também de fotografia. A gente tem muita fotografia guardada aqui. Eu particularmente, guardo muita fotografia de antes, desde 2002, das enchentes, né, quando chegou a água, das mobilizações, do nosso jogo de futebol, das nossas festas religiosas, tudo isso eu tenho guardado. Viu? Josinaldo, se você falar. Tem alguém aí, né, Clebson? Tem Josinaldo. Josinaldo, pode ficar à vontade. Oswaldo, a minha fala vai ser justamente para assim, parabenizar o Oswaldo pela fala por enfatizar aqui a presença de Godoy na Paraíba, né, Oswaldo? Eu faço parte aqui dos movimentos sociais de João Pessoa, Liga dos Excluídos, o MTD, né, Corrente Solidária, e assim, a gente tem Godoy como este procurador que não se embriagou pelo poder, né, mas que sente a dor realmente dessa população que está à margem. Então, Godoy, para a gente, na verdade, é essa figura que a gente tem como suporte dentro do Ministério Público. Então, esse falar de Oswaldo sobre essa figura chamada Godoy, até um dia desse, assim, tem sido uma luta, né? Porque já é um cidadão paraibano. E aí, assim, a gente tem ele como esse suporte de orientação, esse suporte de defesa. Então, Oswaldo, parabéns por ter lembrado de Godoy. É essa figura, de fato, que nesse governo atual de Bolsonaro, queriam transferir para Brasília, né? Mas aí, graças às forças maiores, ele permanece aqui e está sendo, assim, uma figura importantíssima nesse pós-pandemia, nesse momento em que, de fato, essa lei, esse decreto que ainda permitia a não retirada daqueles que estão nas ocupações, né? E Godoy está sendo esse suporte. A comunidade São Geraldo aqui no Rangel,
ali por trás do Motel Trevo, né? Que está sendo justamente a primeira comunidade ameaçada a ser retirada, e aí caiu justamente na mão de Godoy. Godoy, por trás, mobilizou a gente buscou mobilizar a comunidade, e aí Godoy segurando com todas as forças para ver se a comunidade não sofre essa retirada. Então, Oswaldo, parabéns pela tua luta, mas principalmente por colocar aí o nome de Godoy, viu? É uma figura que a gente tem como suporte no Ministério Público em defesa aí das ocupações, dos movimentos populares, em defesa da vida, né? Então é só isso que eu queria colocar, viu, Oswaldo? Parabéns para ti. Nós temos 2 inscritos, pelo caminhado horário, pessoal, nós vamos fechar, tá certo? Vamos fechar nessas 2 pessoas, que é o Danilo e é o Paulino, que nosso teto é até às 8, mas vamos dialogando aí para não ultrapassar muito tempo, devido também às demandas dos demais e também do nosso convidado. Danilo, pode ficar à vontade. Obrigado, Clebson. O Clebson, acho que tem mais pessoas inscritas, hein? Mas acho que a gente porque na minha tela que eu só estou vendo 2, porque eu ampliei aqui a minha tela, eu só estou conseguindo conferir 2. Mas a gente tenta, a gente vê. Oswaldo, qual o seu teto? Porque nós temos aqui até 8 horas, mas qual o seu tempo? Você tem algum tempo a mais? Eu acho que ele não ouviu. Eu só queria também fazer um comentário. Alguém que fez um comentário, né? Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Estão me ouvindo bem? Agora estamos. Tá ruim. Agora estamos. Então, é um comentário, acho bastante pertinente, né, sobre a carga emotiva de tristeza dessa história. Mas acho que é importante a gente registrar que um dos motivos do nosso curso é possibilitar uma troca de experiências, né? E eu acho que é uma história triste, mas também é uma história muito bonita, de muita firmeza, de muito empenho, né? De muita capacidade de agregação, né? Da comunidade, que eu acho são exemplares. Eu acho que é um pouco o que a gente vê a necessidade da gente conhecer, né, esses vários movimentos e os vários movimentos se conhecerem entre si também, e a gente pensar em formas de articulação, de contato, né, de ação conjunta. E aí eu queria pedir ao Oswaldo que comentasse um pouco o papel da via campesina, né, desses vários momentos, vários movimentos, né, que atuam de forma articulada e como isso poderia, né, ser um elemento também para nós pensarmos em todos os movimentos que participam do nosso curso, de caminhos que podem ser construídos, né? E agradecer, com certeza, essa bela apresentação, muito mobilizadora, né, tanto de emoções quanto também de exemplos de luta, né? Então, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Estamos. Não. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo. Tá ruim, tá? Tá ouvindo? Não, eu tô conseguindo ouvir. Não, tô ouvindo. Tá conseguindo ouvir, Clebson? Tô conseguindo ouvir tranquilamente. Pois tá certo. Olha, Danilo, é o seguinte, Danilo. Você falou uma coisa bem interessante que eu esqueci de frisar aqui, porque é muita história, né? Quando a gente consegue se articular com a Via Campesina, aqui na Paraíba,
A gente também fez a primeira marcha que a gente fez aqui também na Paraíba, a marcha O Brasil é uma mudança em nossas mãos. A gente fez com a Via Campesina, que foi o MAB, foi a CPT, foi a PJR, o MPA, foi no governo de Cássio Cunha, mas a gente ainda consegue sobreviver porque a gente se articulou com essa diversidade de movimento pela Via Campesina, porque a gente sozinho também não vai a lugar nenhum. A gente começou quase só, a gente conheceu a Via Campesina e facilitou, né? Junto com o MST, com o MPA, a gente fez essa marcha muito importante, a gente foi se tornando mais conhecido na Paraíba, e poucas pessoas sabem disso. E a gente viajou, passou a gente percorreu quase 150 quilômetros, né? De Campina para João Pessoa, chegando nas cidades aqui de Lagoa Seca, Lagoa Seca, Lagoa de Roça. E quando chegava lá, tem uma equipe para discutir com as escolas o motivo da marcha, porque estava marchando, outra equipe ia para a rádio comunitária. Então, a Via Campesina ela é fundamental nos processos anteriores e agora também, para fortalecer a luta, porque a gente só não dá conta. A gente fez muita coisa junto e a gente aprendeu a importância da Via Campesina, até para tirar o foco, né, do MAB, tirar o foco do MST, tirar o foco do MPA, para mostrar que a gente não está só, tem unidade. Isso foi muito positivo. A Via Campesina, que poucas pessoas conhecem o que é a Via Campesina. Está ouvindo? Deu para ouvir vocês aí? Deu para ouvir. Não sei se respondi, Danilo. Deu? Foi ótimo, muito boa resposta, obrigado. Que sirva de exemplo para nós, né? E também de articulação nossa de todos nós com a Via Campesina, né? Tem um questionamento aqui também de Paulino, Oswaldo, mas antes disso, vou fazer aqui uma ressalva. Tem uma pessoa aqui no grupo, no chat, que perguntou se você teria algum contato, se teria algum Instagram, alguma rede de contato, para poder conhecer um pouco mais das ações, o que está sendo feito, publicado, enfim. Aí, se puder, coloca aqui no chat, por favor, o link para as pessoas terem acesso. Eu vou tentar fazer, deixa eu ver se eu faço. Eu tenho o Instagram, o que a gente faz está no Instagram. Tem toda a história lá, que está tudo escrito lá, vocês podem acompanhar. Eu vou tentar mandar por aqui. Eu sou meio ruim de tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo mandar alguma coisa para mim. Qualquer coisa, se você não conseguir agora, qualquer coisa, você me encaminha, e no próximo encontro eu encaminho para o pessoal. E aí vocês vão ver, viu? Aí já pode dar uma olhada por lá. Certo. Paulino, se você quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade, tá certo? Obrigado. Eu só queria agradecer aos idealizadores desse curso, tá, pela oportunidade de dizer que eu sou Paulino Matias, sou família de agricultor familiar, vivo aqui no semiárido da Bahia, no município de Vitanga. Enquanto o companheiro Oswaldo fala de sofrimento por ser atingido por barragem, nós sofremos a questão da escassez de chuva, né, na nossa região. Só depois, com muita luta de um movimento aqui, eu acho que bastante conhecido do semiárido, que foi a ASA, né, aquela articulação do semiárido, na luta pela construção de cisternas de água de beber e água de produção, que melhorou um pouco a realidade das nossas comunidades. Porque antes disso, até 2003, 2005, na nossa região a gente não tinha água de qualidade para beber. Hoje, com a construção da cisterna, isso melhorou bastante. Mas, assim, a fala de Oswaldo relata uma história, infelizmente, né, a realidade do nosso país, de descaso de governo e falta de organização, muitas vezes, do povo. E a insistência e a persistência também dessa organização que o Oswaldo traz é um exemplo para nós, né? Eu estava olhando aqui e parece que a gente já sofreu muito aqui no semiárido, porém, o sofrimento dos atingidos de barragem foi muito pior, como se coloca aí, né? Perder as suas casas, perder o vínculo
Eu acho que isso é muito triste, tá? Mas a comunidade consegue, então, na sua organização, apoiando um ao outro, resistir todo esse sofrimento. Isso é louvável, eu acho que isso é muito importante, né? Que isso seja realmente relatado e conhecido por pessoas como vocês que estão aí na faculdade fazendo academia, que vão fazer, talvez ajudar na organização de criação de novas leis em defesa do povo. Tá? Eu acho que isso é muito importante para os movimentos sociais. Muito obrigado. Márcio, o seu microfone tá, você chamou mais uma vez ou que você tinha deixado ativo? Acabou de sair. Felipe, você queria falar alguma coisa? Sim, eu só queria avisar que o link da frequência está no chat, para quem não assinou ainda, assinar. Tudo bem. Se ninguém quer mais se colocar, eu acredito que nós podemos encerrar, né, Felipe? Então, Oswaldo, eu queria... Quer falar, Márcio, mais uma vez? Quero. Pode ficar à vontade. Eu vou ser bem breve, porque o tempo, né, de 18h30 às 20 horas é muito rápido, gente. O debate é muito interessante para poder ser tão pouco tempo. E eu tô com um problema seríssimo de conexão. Eu tô usando o celular e caiu várias vezes. Hoje, coincidentemente, em uma aula em discussão sobre sustentabilidade, foi passado um filme que eu queria deixar para o grupo, se vocês tiverem interesse, que é o filme documentário Planeta dos Humanos, que é de 2019, que aborda toda essa crise energética e que desvenda e que nos traz aí esse novo jeito de fazer energia eólica, solar, que tem também aí um grande engano. Aí o Oswaldo também podia dar uma olhadinha nesse documentário, que é muito rico. E eu também queria finalizar com uma frase que foi trazida também para reflexão, para nossa discussão e debates futuros, que o Papa Francisco disse, né? Está disponível na internet. Não existe democracia com a fome, não há desenvolvimento com pobreza e ainda menos justiça na desigualdade. Era isso que eu queria falar. Eu achei muito pertinente essa frase do Papa, no momento de crise ambiental que estamos vivendo. Agradecido, Márcio, muito agradecido mesmo. Oswaldo, se você quiser, pode fazer alguns comentários finais e eu gostaria, em nome de toda a equipe organizadora, em nome do nosso grupo de pesquisa em extensão popular, em nome de toda a instituição aí, nós gostaríamos de agradecer a você ter aceito, diante da sua correria, diante da sua vida tão corrida aqui, nós gostaríamos de agradecer você, a todos os presentes aqui, e você pode fazer as suas considerações finais, tá certo? Muito obrigado mesmo. Primeiro eu quero agradecer aqui a minha amiga Edina, que a Edina eu nunca esqueci, a gente se encontrou em outro momento por aí, a você, Cleber, e a todo mundo que está participando, que para a gente é muito importante essa articulação, essa unidade, porque a gente sabe a importância da academia para legitimar as coisas, mas também é importante também se relacionar com os movimentos sociais. Vocês não tenham dúvida disso, que a gente aprende, a nossa luta, o nosso conhecimento maior é na rua, não tem outra saída não. Você pode fazer doutorado, pós-doutorado, o que fizer, mas se não tiver esse objetivo de querer mudar a sociedade para melhor, não vale a pena não. Ter título e não... Você ter o conhecimento, né? Porque já até a Bíblia diz, conhecer a verdade vos libertará. E não tornar essa verdade para libertar nada. Então, fico muito feliz por todos vocês estarem aqui até esse momento participando da reunião, dessa conversa nossa, para passar o que aconteceu aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo, o que acontece com os atingidos, até para vocês não pegar vocês de surpresa aí quando chegar com essa energia eólica que vai trazer progresso, vai trazer desenvolvimento, que é mentira. Todo não tem energia limpa, só tem problema, a energia está se buscando o lucro extraordinário. Para vocês terem ideia, países como os Estados Unidos, países do primeiro mundo, estão abrindo as barragens, tem até livro já escrito, já falando sobre isso, né? Barrando as barragens. Porque em pleno século XXI, um projeto desse destruindo tudo. Então, eu sou muito grato a todos vocês.
Estou aqui à disposição do que for possível, né, de material para passar para vocês. Se vocês um dia quiserem conhecer aqui a Paraíba, esse reassentamento que vai ser feito em alguma comunidade, é só agendar para vir para cá, conhecer essa realidade. E é isso, meu muito obrigado, viu? Eu peço desculpa porque assim, eu cheguei um pouco atrasado na correria, mas deu tempo, graças a Deus, e estamos aqui para isso, tá certo? Obrigado mesmo. No dia 10 nós nos encontramos mais uma vez, e aqui todos os presentes sintam-se convidados. Teremos um encontro mais uma vez com Oswaldo, com mais dois militantes aí de movimentos distintos. Uma excelente noite para todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Oswaldo. Uma ótima noite. Até o nosso próximo encontro. Até, gente. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado, Oswaldo. Obrigada, um abraço. Foi maravilhoso. Boa noite. Boa noite, obrigada. Ô, Danilo, tem contato, viu?